Esse vídeo é um vídeo muito importante para mim. É um vídeo que eu falo muito sobre algo muito pessoal meu. Vocês, quem me acompanha, sabe que já faz muito tempo que eu não posto e não faço nenhum tipo de vídeo tão pessoal. Minha vida de um tempo pra cá tem sido muito mais focada, muito mais trabalhada, muito mais centrada, né? Então eu não posto mais tantas coisas pessoais. Fico bem focado nos vídeos, meus projetos estão bem focados né, na minha área profissional. Mas é um vídeo muito importante porque eu meio que devo essa explicação para os fãs, né? Para as pessoas que acompanham a minha carreira. Eu venho recebendo muita mensagem sobre o futuro do Bonde da Escanda. Muitos fãs até ficaram um pouco chateados por conta de eu, nem o Diego, né? Não temos nos manifestado sobre o futuro, ou até o presente, né, do Bonde da Escanda. E eu vou explicar um pouco para vocês o porquê dessa mudança toda e como vai ser daqui para frente. De antemão, eu vou resumir um pouco do que é o Bonde da História, para vocês poderem entender qual vai ser o futuro do Bonde da História agora. O Bonde da História é um grupo de rap, né? Para quem não conhece, é um grupo de rap que eu fundei junto com o Diego Trulli, Diego Villanueva, que é o meu amigo, acho que um dos meus amigos mais antigos, meu amigo de infância, que eu amo muito, só um cara que eu admiro e amo muito. Tenho ele como um irmão, né? E a gente fundou isso, eu era bem novinho, eu tinha uns 14, ele já tinha lá seus 15, 16. Foi num momento muito importante da minha vida, porque eu tinha... não vou contar a história triste certo, mas só para resumir, eu e minha família, a gente perdeu a casa, né, pro tráfico, lá na favela Tabares Baixo, quando eu morava lá. Muito antigamente, não existia ainda o centro de operações do BOP lá em cima. A favela começou a crescer, não vou explicar os detalhes, mas nós perdemos a casa lá pro tráfico. Eu fui morar na Tijuca, eu fiquei um tempo na Tijuca, me restabeleci, criei novos amigos. E quando eu estava criando esse status social da adolescência aí, meu pai conseguiu comprar uma casa no interior do Rio de Janeiro. E a gente se mudou novamente. E lá, quando eu cheguei no interior do Rio de Janeiro, eu tinha lá, por meus 14 anos, e eu me sentia muito perdido, que era no meio da adolescência, você se muda para uma cidade totalmente nova, e você perde a relação de amizade que você tanto batalhou, e nessa idade é uma idade que a gente dá muito valor para status, né? Status social, amizade, onde você se encaixa, aquele sentimento de pertencimento e tal, a gente não sabe lidar, a gente não sabe conviver consigo mesmo, a gente sempre precisa de estar num grupo, de ser aceito, vocês entendem o que eu quero dizer. E aí, quando aquilo interrompe, eu vou para uma cidade do interior, eu me sentia bem perdido. Um dos motivos pelo qual eu também comecei a fazer musculação foi quando eu me mudei para essa cidade. E lá nessa cidade eu conheci o Diego, que também estava passando pela mesma situação que eu, mas ele já tinha se mudado para essa cidade há mais tempo que eu. Então foi um cara onde eu me identifiquei, a gente se identificou e criou uma amizade muito intensa logo de início. Por conta disso, ele também ter vindo da cidade grande para morar no interior, para fugir da violência, assim como eu e meus pais. E ali a gente criou o Bonde da História. Então, de um lugar onde eu achei que seria a pior fase da minha vida, se iniciou ali, né, na minha visão, na minha cabeça de adolescente, a visão bem imatura ali, foi uma das melhores fases da minha vida, né, onde eu consegui criar a minha própria parada, minha identidade, fazer amigos de verdade, assim como o Diego, e a gente criou o Bonde da História. E isso foi em 2006, se eu não me engano. Foi em 2006. O Bonde da História se iniciou em 2006, eu conheci o Diego um pouco antes. E de lá pra cá, o cenário do rap nacional, o cenário da música nacional, especificamente do gênero de rap, não existia tanto, tá? Existiam muito poucos. Quando você pensava num cenário de rap nacional naquela época, no início de 2000, você pensava em rap como Racionais, Sabotagem, nem sei se é exatamente daquela época, assim, Racionais é bem antes, mas assim,
era a referência do rap nacional. Então era o rap um pouco mais, um pouco não, totalmente falando sobre os problemas da periferia, falando sobre a revolta, aquela luta contra o sistema, falando da realidade da periferia. E como eu tinha vindo, né, da favela, da Tavares, e eu tinha passado por um perrengue absurdo ali, onde, quando eu comentei com vocês, quando a gente perdeu a casa pro tráfico, que foi um show de horror ali para mim, para minha família, o qual aconteceu, não vou entrar em detalhe, mas foi muito ruim. Quando eu fui criar o grupo de rap com o Diego, eu falei isso para ele, eu falei, a gente vai cantar rap, mas a gente não vai cantar essa vivência de bandidagem, vamos dizer, porque eu não gosto disso. Eu vivi na pele, eu sei o quanto é ruim, eu não quero tirar a onda de bandido. E me mostrei para ele, né, a tendência do rap americano, onde a gente via já rappers né, americanos falando sobre festa, relacionamento, tirando uma onda e tal, uma parada mais de boa. E aqui no Brasil começou a surgir também um pouco mais aqui no nicho carioca, o MC Proximate Man, que fazia também essa pegada um pouco mais de zoeira, mais de relacionamento, tirando onda com essa história toda do rap. E aí a gente seguiu por esse caminho, e graças a Deus deu muito certo, a gente estourou muito rápido. A gente começou a fazer show lá com meus 14, 15 anos, com 15 anos eu já fazia show no Brasil todo. Com 16, meus pais tiveram que me emancipar para eu poder fazer show fora do Brasil, de madrugada. Com 17 eu já morava sozinho, uma cobertura aqui na Barra Tijuca com piscina, jacuzzi, sauna. Abri a minha primeira empresa e com 18 anos eu já era muito bem resolvido, vamos dizer assim. Então com 18 para 19 anos assim, eu já tinha o patrimônio, já tinha uma grana maneira, já comecei a cuidar de verdade da minha família. Foi muito bom, uma questão de vivência, né? E o tempo foi passando, a gente foi fazendo show pra caramba, né? Até mais ou menos os meus 25, 26 anos ali, a gente fazia show pra cacete ainda. Mas assim, a gente foi crescendo, né? Se você pega as músicas do Bonde Estrada do início, você pega as próximas, os próximos álbuns, você vê que há um amadurecimento tanto musical quanto pessoal. Isso é normal. Afinal de contas, a gente começou quando eu tinha 14, 15 anos, então o que eu falaria, o que seria a ideia, né, sobre uma vivência do rap, de festa, de relacionamento na cabeça de uma pessoa, de um adolescente de 14, 15 anos. Aquela é a nossa, óbvio, né? E foi crescendo, foi amadurecendo um pouco. Mas sempre foi atrelado a essa temática, né? O que é o estrondar, né? A gíria estronda vem da etimologia da palavra de estrondo, né? Que é o barulho alto de um trovão, algo que impacta. Então a palavra vamos estrondar, vamos causar, vamos arrasar, vamos tirar onda, vamos ser um destaque, vamos fazer acontecer. Isso aqui é a etimologia da palavra. Então o Bonde Estrada ele sempre ficou muito atrelado a esse tema, a esse segmento, tá? E é o que eu vivia realmente. É o que eu e Diego, o que a gente vivia da Mortal era realmente aquilo ali, né? Muitas pessoas falam sobre o início do trap no Brasil e citam algumas pessoas. Lógico, eu não tô querendo desmerecer ninguém, mas quem começou realmente com essa temática, essa filosofia, vamos dizer, do trap, foi nós, o Bonde Estrada, junto com o Prechega Brins, Fox McMahon, lá atrás, aqui no Rio de Janeiro. Né? Apesar de não ter o beat, a batida ser como é hoje, né? Que é essa batida de trap tipicamente, mas a ideia lá atrás a gente já carregava sobre o que seria realmente um trap, né? Isso foi só mais para resumir, assim, tem muito mais detalhes sobre o Bonde Estrada, mas foi para resumir. O que eu vou falar para vocês aqui hoje sobre o futuro do Bonde Estrada é que eu já conversei com o Diego, tá? Eu já conversei com o Diego sobre, e ele me entendeu. E ele me entender. Queria me entender, eu sabia que ele ia dar um jeito de me entender, mas da forma com que ele me entendeu, eu percebi o quanto ele é um grande amigo meu, o quanto ele realmente, qual o sentimento real da amizade dele por mim. Me surpreendeu positivamente, o quanto ele conseguiu me entender como pessoa, sabe assim? Ele conseguiu tirar todo o estereótipo, todo talvez a frustração das aflições que a gente passou e vem passando, e conseguiu me entender. Desde algum tempo atrás, antes da pandemia, os shows começaram a diminuir. E quando chegou com a pandemia, estagnou completamente, né? Todos os artistas pararam, a gente parou também. E quando voltou da pandemia, eu já voltei também com uma outra cabeça.
uma outra visão sobre a vida, sobre muitas coisas. Eu vim amadurecendo muito. Eu passei por umas crises existenciais com meus 25, 26 anos. E agora, próximo dos 30 também, eu passei umas outras crises existenciais. E eu já vinha querendo mudar um pouco o segmento, nosso segmento, né, do Bonnerstone. No entanto, que a gente fez um álbum acústico praiana, que ficou muito maneiro, ficou mais essa onda, essa cara nova que eu acabei adquirindo com o tempo. Depois a gente fez o álbum Quatro Estações, onde vem bem mais maduro, fala sobre amor, sobre relacionamento. Mas ainda era o Léo antigo, ainda tinha o Léo antigo. Eu tive uma mudança muito drástica no meu modo de ver, no meu modo de ver as coisas, quando eu tive uma revelação espiritual sobre o que é realmente, o que vale a pena e como realmente as coisas funcionam. Existe uma verdade absoluta por trás de todos os conceitos e religiões. Não estou aqui para falar de religião nem nada, mas quando eu tive um encontro real com Jesus, com Deus, após o meu acidente da explosão de gás, que vocês devem ter ficado cientes, aquilo me mexeu muito comigo. E eu vou até expor uma coisa um pouco mais pessoal sobre a minha vida nesse acontecimento. Foi que no dia da explosão eu queimei quase 40% do corpo, né? Queimadura muito grave. E na hora que queimou, eu via o meu rosto derretendo, assim, né? Pingando, assim, a pele do braço, do rosto, pingava no chão, igual vela, assim, né? E aquilo foi me dando um desespero absurdo, assim, foi algo muito, muito ruim. E no hospital, o médico ainda não, no início, o médico não podia garantir 100% nada, ele tinha que vir conforme o tratamento fosse acontecendo. E na minha mente eu ia ficar com aquela aparência de queimado, né? Todo engrovinhado, com a pele toda derretida, assim. E na minha cabeça eu não podia me ver no espelho, né, lá no hospital, então na minha cabeça eu ia ficar daquele jeito. E tudo ali começou a não fazer mais sentido para mim. A vida não começou a fazer mais sentido para mim. Eu fiquei muito revoltado. Eu fiquei muito bravo com Deus, sabe? Eu ficava me perguntando por que aquilo aconteceu comigo, por que eu merecia. E eu sempre me colocava num patamar de, pô, eu sempre fui um cara bom, eu sempre fui um cara certo, não merecia um castigo disso, eu achava que era Deus castigando. E eu fiquei muito revoltado com Deus, muito revoltado, ao ponto de xingar Deus e desejar a minha morte. Eu desejava tanto a minha morte no hospital que eu orava para Deus pedindo para ele me levar. E meu coração um pouco maior que o normal, e eu ficava tentando enganar a enfermeira para ela me dar mais morfina, porque eu percebia que meu coração pipocava quando eu tomava uma dose alta de morfina. E numa noite, eu tentei realmente tirar minha vida no hospital, mesmo sendo cristão a minha vida inteira, tá? Eu ainda, naquele momento, eu duvidei de tudo ali. E eu tentei tirar minha vida daquela noite. Eu não queria mais viver, tá ligado? Tipo, eu ficava imaginando como é que seria a minha vida se eu tivesse ficado deformado. E não fazia sentido. Eu acho que pra qualquer um, né, cara, que sofresse uma queimadura desse nível, já seria algo catastrófico, né? Seria assim, algo que você até entende da pessoa ficar tão depressivo e ao ponto de não querer ter mais a vida. E pra mim, que trabalha com a imagem, com o corpo, assim, pra mim era tipo, cara, acabou minha vida, eu não tenho mais o que fazer, né? E tudo que aconteceu posterior a isso foi um grande milagre na minha vida, porque primeiro um amigo meu, quando eu informei pra ele que eu tava queimado, ele falou, Léo, o Zeca, ele trabalha como manager de empresas, e ele falou, Léo, eu acabei de fechar um projeto para um grupo de médicos especialistas em queimadura do Brasil que estão trazendo uma nova fórmula para queimados lá da Europa. Já falei com eles e eles vão cuidar de você. Então, tipo assim, no mesmo dia que eu falei com o cara tinha fechado essa parada e já me colocou em contato. E eu usei a maior tecnologia possível como um cobaia aqui no Brasil para resolver meus problemas. Depois fiquei no hospital top com um médico especialista em queimadura, o Dr. Thiago Bom, que foi um anjo na minha vida com certeza. E naquela noite que eu desejei minha morte, eu tentei tirar minha vida, no dia seguinte eu fui pro debridamento. Debridamento é a raspagem que a gente faz na pele, né? Eu fui pro debridamento, né? Desci pra sala de cirurgia, fiz a raspagem, voltei pro quarto. Quando eu volto do debridamento da raspagem, você fica muito
como se tivesse queimado de novo, né? Porque raspa a sua pele com a bucha. E aí o médico entrou e falou, Léo, eu vou mais tarde, quando você estiver melhor, menos grog, eu vou te dar uma notícia. E aí minha mente já ficou viajando em várias coisas, né, ruins. E aí ele voltou mais tarde, ele começou a desenrolar minha mão do curativo, né? E ele falou, cara, não vou me estender muito, mas você sabe que a sua mão né, era a pior parte, né? Porque o botijão explodiu aqui nessa minha mão, então eu perdi a tampa dessa mão toda aqui assim, ficou tudo em carne viva, um buraco gigante. E ele falou, você sabe que a gente ia ter que fazer um enxerto e talvez você ia perder o movimento dessa parte da sua mão. Só que aí ele terminou de desenrolar e falou, se você acredita em Deus, pode agradecer porque a medicina não explica o que aconteceu, que a pior parte do seu corpo, que era sua mão, já está curada, já estava assim. Então aquilo foi muito forte para mim, sabe, assim. Aquela notícia, assim, me deu uma esperança e eu senti a presença de Deus, assim, tipo, cuidando de mim ainda, sabe. E aí, a partir daquele dia eu comecei a mudar um pouco a minha forma de ver as coisas. E conforme os dias foram passando, ele tem me trazendo mais notícias boas, gente, que eu não ia ficar engroviado, que deu tudo certo com o experimento dessa nova tecnologia e que minha pele estava uma resposta muito boa, muito positiva. E lá pro fim da minha interação, ele falou, cara, eu acho que você vai ficar, assim, 99% perfeito, assim, não vai mudar nada. E como vocês podem ver, minha pele tá 99% perfeita. Tem uma textura um pouquinho diferente só da parte queimada do que da parte manual, mas ficou muito bom. E quando eu saí do hospital, eu comecei a me perguntar dessas coisas assim sobre o que realmente vale a pena, né? Aquele tempo recluso, internado, começou a me deixar muito mais introspectivo, muito mais reflexivo e, por incrível que pareça, muito mais perto de Deus, muito mais perto do Espírito, da presença. E aí eu comecei a ter uma sede, uma fome de estudar, de saber o porquê que essas coisas acontecem, de tirar de sanar essas dúvidas que eu tinha sobre o mundo espiritual, sobre Deus, ou por que Deus tinha deixado aquilo acontecer, ou se não foi Deus. Queria começar a entender esse mundo espiritual de uma maneira mais clara. E aí eu já tinha entrado, na verdade, antes da explosão, eu já tinha entrado num curso de maturidade espiritual da minha igreja, mais um curso, né? Já fiz alguns cursos de teologia, só que esse aqui novo que eu fiz, que é da maturidade espiritual, foi assim, algo que foi muito maneiro. E quando eu saí do hospital, eu fui nas aulas do curso e eu fui com a pele toda estranha, né? Porque por mais que eu tenha tido alta, a minha pele ainda era muito nova, a pele era totalmente vermelha, assim, a pele crua, né? Assim, rosa. E eu usava uma malha de proteção para não enrugar e para manter protegido. E eu ia com o rosto todo meio zoado, muito magro, né? Que eu peguei lá 20 quilos. E algumas pessoas até falavam assim, pô, Léo, vai pra casa, cara, se cuida, Léo. Não precisa vir agora, depois você faz o curso e tal. E eu falava, cara, desculpa, mas o que Deus fez comigo a minha vida inteira e o que Ele fez agora, no momento que eu mais precisei, eu não quero perder nem mais um minuto longe dessa presença. Eu quero entender como funciona. E agora, de verdade, não me importa a minha aparência, se eu tô feio, se eu tô estragado, se eu tô acabado, mano. Eu vou vir com esse curso, eu tô com sede de Deus, sabe? Eu tô com fome de Jesus Cristo, eu quero saber o que é isso. E aí, teve uma aula sobre redenção que parece que como se tivessem escamas nos meus olhos, eu enxerguei a vida de uma maneira, as histórias e a vida de uma maneira assim, muito diferente do que eu já tinha visto na minha vida. A gente costuma dizer na igreja que eu tive uma revelação, né, espiritual sobre tudo. E aí todas aquelas peças que me confundiam, me davam dúvidas, começaram a se encaixar, sabe? Eu falei, cara, isso é por isso é por causa disso, e pá. E eu comecei a sentir uma presença de Deus muito incrível. E aí logo depois eu fui para um retiro espiritual da igreja, um pacto, onde eu fiquei uma semana
uma semana, uns 4 dias, 3 dias, sem celular, só estudando e entendendo no espiritual o que Deus queria de mim. E aí foi uma experiência incrível. Eu não posso contar o que aconteceu lá dentro, não é uma regra, mas foi algo assim que realmente impactou e mudou a minha vida da água para o vinho, literalmente. Desde aquele dia eu ouvi uma voz me falando que eu precisava mudar e que eu precisava ser radical. E o meu entendimento pessoal também mudou nessa questão, porque eu já não me via mais sendo o mesmo cara de antes, sabe? Eu realmente me vi ali, eu recebi o Espírito Santo de Deus naquele momento lá do retiro, e eu me via como uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu precisava abandonar o velho homem. E eu comecei a mudar o meu estilo de vida, mudar meus hábitos e tentar seguir a Bíblia o máximo que eu posso. E aí eu me afastei de muitas pessoas, de amizades. Eu já não era um cara de bebida, nem de droga, mas parei de beber, nem sou de brincadeira. Lógico, na Bíblia não diz que você não pode beber, né? Ela encara como um pecado o alcoolismo, a bebedeira, a embriaguez, mas eu cortei isso da minha vida. E até o meu relacionamento que eu tinha na época, a gente decidiu terminar, né, com a minha ex-namorada, justamente por isso, porque a gente começou a entender que a gente precisava ter uma maturidade espiritual com Deus, que ainda não estava, a gente não estava preparado para ter o nosso relacionamento ainda, o nosso relacionamento em Cristo ainda, com santidade. E foi te coloco o olho na nossa terra. E a partir dali eu decidi ter uma mudança radical na minha vida, onde eu queria mudar e seguir os passos e o propósito que Deus queria de mim. E eu comecei a ouvir isso, comecei a entender. A minha visão espiritual ganhou uma proporção absurda. Então muita coisa já não fazia mais sentido, sabe? Não via mais graça em muita coisa. E uma vez, logo depois disso, eu sonhei, eu ouvi uma voz me pedindo para eu abandonar esse velho homem e que meu primeiro passo seria não fazer mais parte do Borderstone. Porque por mais que eu tentasse mudar o segmento do Borderstone, ele sempre seria, a temática dele sempre estaria ligado àquela velha criatura e aqueles velhos hábitos do pecado. E então, eu fiquei quase um ano remoendo isso dentro de mim, com medo de falar isso pro Diego, né, filho do Borderstone. E porque eu tinha medo da reação dele, não medo, mas eu amo muito o cara, então eu fiquei com medo de magoar os sentimentos dele, mas eu sabia que eu precisava dar um master e radicalizar isso. Por mais que a gente não fizesse show, eu precisava oficializar isso com ele. E eu fui conversar com ele, e como eu falei pra vocês no início, ele entendeu super assim, ele ficou muito do meu lado. Então eu oficializei a minha saída do Borderstone. Então eu não faço mais parte do Borderstone. Eu não sei o que vai ser do Borderstone a partir de agora. O Borderstone é de Diego, ainda ele tem as coisas, domínio, o canal, lá tudo, mas um pedido de Deus para mim também é que eu viesse a público oficializar isso para vocês. Eu também estava remoendo só o tempo que eu estava com medo da reação dos meus fãs e das coisas, mas algumas pessoas podem até achar que eu estou sendo radical demais, mas eu digo para vocês, cara, radical foi Jesus ter morrido na cruz por mim. E isso eu acho que eu nunca vou conseguir chegar nem perto de fazer algo desse nível, né? Até porque a gente não tem o que a gente faça aqui em terra que vai merecer o perdão, a vida de Deus, né? Ele veio aqui para lavar nossos pecados e perdoar eles, né? Então, o primeiro mandamento que a gente recebe para mudar de vida e ser uma nova pessoa é arrepender-vos, né? Se arrepender do que você fez de errado e viver uma nova vida, né, em Cristo. Pegar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus. E é isso que eu venho tentando fazer de um tempo para cá. Então, de um tempo para cá, eu sou um cara um pouco mais solitário, fora das câmeras. Como vocês podem ver aqui em casa, já não tem mais aquele monte de gente que tinha antigamente. Algumas pessoas até me perguntam sobre relacionamento, eu também estou bem out desse tipo de coisa.
tô tentando me reconectar mais comigo mesmo, com Deus. Eu tô tirando da minha vida tudo aquilo que me prendia no pecado, sabe? Eu não sou perfeito, é assim ainda. Só que, graças a Deus, agora o meu erro ele é um acidente de percurso. Uma coisa que acontece, eu falo, puta, eu não devia ter feito isso. Mas agora eu não vivo mais a prática do pecado, não acho mais normal algumas coisas, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque o assunto não é mais bom gestão, eu não tô aqui para convencer ninguém sobre o que eu acredito ou não, mas é só o meu testemunho do porquê da minha saída do bom gestor. Vou te falar, dá medo, cara. Dá medo de você encerrar uma coisa assim que fez parte da sua vida durante muito tempo, né? Eu fiz uma promessa pro Diego há muito tempo atrás que eu nunca sairia do bom gestor, que aquilo era algo nosso, que fez a minha vida andar e mudar, era algo pro vinho, onde eu conseguia dar uma vida melhor para minha família. E eu prometi isso pra ele, que eu nunca ia abandonar ele. E eu pretendo seguir essa promessa que eu fiz para ele, mas não fazendo parte do Boris só. Não vou abandonar ele, o Diego. Mas a prática do pecado que eu vivia antes, eu tô tentando, e graças a Deus estou conseguindo me afastar cada vez mais. Mas é muito difícil, cara, você olhar assim pra sua vida anterior e dar um basta radical, né? Porque foram 20 e poucos anos achando que coisas eram certas, coisas eram normais, e do nada você descobre que não é normal, não estava certo, estava fazendo mal para o meu espírito, e que eu não ia para o céu se eu continuasse daquela forma. E esse é um assunto muito sério, galera. Assim, a gente passa a vida inteira brincando, festejando, e a gente acaba esquecendo do que realmente importa, porque essa vida aqui é muito curta, então ela passa muito rápido. E depois disso aqui tem uma vida eterna. Eu acredito nisso, eu creio isso como... Da mesma forma que eu pego isso aqui, eu sei que isso aqui existe. Eu sei que Deus, eu sei que Jesus existe também. Ou até mais. Eu acredito mais nisso do que é aqui. Porque isso aqui um dia acabou, entendeu? Um dia isso aqui quebra e joga pro lixo, isso aqui vira pó. Agora, o meu espírito é o meu foco, é a parte mais importante da minha vida. É eu cuidar dele. Continuo sendo um artista, continuo sendo Leostola, continuo fazendo entretenimento engraçado com bom humor para vocês, mas muitas pessoas já notaram uma diferença na forma com que eu lido com as coisas, graças a Deus, e pretendo continuar evoluindo nisso. Não esperem um cara perfeito. Eu tô lutando para ser uma pessoa melhor a cada dia. E tentar obedecer a Deus o máximo que eu puder. E isso aqui que eu estou fazendo para vocês hoje é um pedido expresso de Deus para eu me posicionar oficialmente, publicamente para vocês sobre a minha mudança que despertou primeiro em mim e aos poucos vai se despertando para o mundo, para vocês verem como testemunho. E graças a Deus eu consegui resolver esse dilema da minha vida com a pessoa que eu mais amo, uma das pessoas que eu mais amo e a pessoa que eu mais tinha desejo de falar, que é o Diego. Então, se eu conseguir resolver isso com ele, e ele entendeu, a gente é amigo, a gente sai junto às vezes para coisas mais suaves, né, alguns encontros mais tranquilos. Ele vem aqui em casa várias vezes, a gente fica vendo anime aqui junto e tal. A gente nem posta nada, é uma parada nossa mesmo de amizade. E se eu conseguir resolver com ele, eu vou conseguir resolver para vocês também. Espero que vocês entendam. Espero que vocês tenham uma revelação de Deus assim também como eu tive. Porque pode parecer que eu estou abrindo mão de muita coisa, e estou, mas é muito bom. Pretendo continuar na música, só que agora com outra pegada totalmente diferente. Já entrei em estúdio para gravar outras músicas, só que agora com um Léo Stoller que vocês nunca viram e acho que nunca imaginariam. Obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que vocês continuem me apoiando como sempre e se inspirem. Assim como eu inspirei vocês a minha vida inteira, que vocês se inspirem mais uma vez com essa nova etapa, com essa nova fase, ou melhor, com esse novo Leonardo, esse novo Léo.